A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e nós vamos meditar na Palavra de Deus, hoje em Salmo de número 5. Que Deus abençoe muito o seu dia, caso você esteja iniciando o seu dia com esse podcast, ou caso você esteja indo dormir, que você se alimente da palavra e possa dormir uma noite de sono muito abençoada em nome de Jesus. Agora você está ouvindo esse salmo no meio do dia, não tem nada para você. Brincadeira. Que Deus abençoe você grandemente em tudo que você for fazer, que você seja muito bem sucedido. E nesse salmo, meus queridos, que é um salmo de lamento individual, né? Davi está colocando diante de Deus ali a sua oração, e nós sabemos que esse salmo é um salmo davídico, pela observação que existe ali, logo abaixo, né, de Salmo 5. Sabemos que foi Davi quem escreveu, foi um cântico, né, destinado ao mestre do canto, ao mestre da música, que nós, como conversamos no episódio anterior, né, muito provavelmente essa anotação era como que para... pelo menos de acordo com o autor que eu tenho seguido, né? Ele era como que uma indicação de que seria um salmo especial, né? Separado por um momento importante para ser tocado em termos de adoração, eu quero dizer. Então vamos meditar no conteúdo dele? Vem comigo. Eu vou lendo os versículos, meus queridos, e aí eu vou comentando com vocês, ok? Porque enquanto eu estava fazendo a minha leitura pessoal, eu li uma vez, eu li duas, eu li três, e eu fui agrupando eles de acordo com aquilo que eu achei que o Espírito Santo estava falando ao meu coração. Então, espero que fale com você também. Do versículo 1 até o versículo 3, vamos ver o que está escrito. Davi começa assim, de acordo com a versão NVI, que é a nova versão internacional. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Quando eu estava estudando o princípio desse salmo, eu grifei algumas palavras. No versículo 1, por exemplo, eu grifei palavras, né, minhas palavras, meu gemer, meu grito de socorro, né? E eu grifei a minha oração, como está no versículo 3. O meu clamor também está escrito ali no versículo 3. Então a gente vê que Davi estava levando algumas coisas diante de Deus. Se você vê, parece que é uma crescente, eu não sei se você percebe isso, né? Começa com as palavras, com o seu gemer, e então Davi já está falando, eu trago para você os meus gritos de socorro, né? Eu trago para o Senhor o meu clamor, a minha oração. Davi vem através dessa canção nos mostrar que quando ele ia diante de Deus em oração, ele ia realmente suplicando e pedindo por ajuda. O que faz a gente pensar que, embora o Salmo não nos mostre, né, nós não tenhamos respaldo para saber em que momento da vida de Davi esse salmo foi escrito, nós temos tranquilidade em afirmar que Davi ia diante de Deus angustiado. Davi ia diante de Deus com algumas causas em que ele precisava da intervenção do Senhor, em que ele precisava que o Senhor se levantasse para ajudá-lo, porque só quem já foi diante de Deus com gritos de socorro sabe o quanto estava com o coração aflito. Ou só quem já foi diante de Deus com gemidos, porque não tinha sequer forças para falar palavras, sabe o que é a aflição de um coração apertado. Então, aqui, Davi mostra para nós que ele traz tudo isso diante de Deus. E eu grifei outras coisas nesses 3 versos, né? Eu grifei no versículo número 1 a palavra escuta, depois eu grifei a palavra considera, que é o que Davi pede ao Senhor que faça em relação a tudo que ele está apresentando para Deus. E eu grifei no verso 2 a palavra atenta. Então ele está implorando ao Senhor que tome algumas atitudes diante daquela oração. E então ele vai concluir no versículo 3 que após ele entregar tudo isso, ele aguarda com esperança. Se você estiver seguindo a versão revista e atualizada, e eu peço perdão se às vezes eu falo ARA, né? Como quem sabe o que é ARA, né? É a revista atualizada, né? É a Almeida Revista Atualizada. Se você estiver acompanhando nessa versão, significa fico esperando ou aguardo com esperança na nova versão internacional. Então, o que nós vemos nas duas traduções é o mesmo sentido. Ele traz a sua súplica, ele traz a sua dor, ele traz a sua preocupação diante de Deus. Ele peça que o Senhor escute a oração dele
e ele aguarda. Ele aguarda com esperança. Qual esperança? A esperança de que Deus, que é o Senhor, que é o controlador de todas as coisas, vai em favor dele fazer algo. E ele se dirige a Deus aqui no versículo 2 dizendo, meu rei e meu Deus. Eu me lembrei de uma canção da Aline Barros, que se eu tivesse uma voz afinada eu cantava agora aqui, igual ela, mas eu não tenho. Mas ela se refere a Deus falando, rei meu e Deus meu. Então, olha só que legal, acredito que o Espírito Santo tenha inspirado ela para tirar essa expressão do louvor que ela adora o Senhor, né? Da palavra de Deus, de Salmo capítulo 5. Acredito que sim, né? Creio que sim. Então, quando ele diz, rei meu e Deus meu, Davi, que era rei, tinha um rei. Então, o rei de Davi, que era o Senhor Deus, estava recebendo da parte de Davi uma palavra que dizia, o Senhor tem o controle, o Senhor é o dono, me ajuda, ouve a minha oração. Né? Continuando no verso 4, tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor os detesta. Do versículo 4 até o versículo 6, nós vemos Davi descrevendo para a gente. É claro que o texto ele se refere a Deus. Ele está falando com Deus e não comigo e com você. Ele diz, tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Davi está diretamente falando com Deus. Eu e você, nós estamos escutando a conversa deles. Vamos falar dessa maneira. E ele vai dizer, Pai, o Senhor é reto. Pai, ainda que os inimigos tragam para mim tanto desgosto e eles sejam felizes no sentido de conseguir me fazer sofrer com as atitudes deles, o Senhor que é o meu Deus e o meu rei, o Senhor que cuida da minha vida, o Senhor não compactua com isso. E é por isso que ele vai dizer, o Senhor destrói os mentirosos, porque os mentirosos podiam até ferir Davi com as mentiras inventadas por eles, mas os mentirosos não tinham poder acima do poder de Deus, acima do poder do rei de Davi. Você está me acompanhando? Então é como se Davi fosse diante de Deus levar o seu sofrimento, mas ao mesmo tempo que ele apresentava diante de Deus o seu sofrimento, ele com a mesma boca dizia, mas o Senhor tem poder sobre tudo isso. O Senhor é quem destrói os mentirosos. O Senhor é aquele que destrói os assassinos, os traiçoeiros, né, os traidores. O Senhor é aquele que vence traindo, certo? E versículo 8, continuando, diz assim, versículo 7, eu pulei um. Diz assim, eu porém, e agora ele vai falar dele mesmo, Davi, né? Eu porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. Então agora Davi está reconhecendo diante de Deus, para que nós possamos ver também aqui nesse salmo, de que o único motivo de Davi ser escolhido para ter a honra de entrar na casa do Senhor e se inclinar diante de Deus, não tinha a ver com a justiça própria de Davi. Porque da mesma maneira que Davi sabia que o Senhor não compactua com arrogantes, com injustos, com traiçoeiros, o Senhor também, se fosse olhar somente para Davi, pelos méritos de Davi, ele não poderia entrar na presença de Deus. Mas Davi diz, eu porei pelo teu grande amor. E esse teu grande amor, que aparece na revista atualizada como misericórdia, né, por tua grande misericórdia, pela riqueza da tua misericórdia, no hebraico, a palavra significa, na verdade, amor leal. Então, pelo teu amor leal é que eu vou entrar na tua casa. E aqui Davi nos mostra que ele tinha um coração humilde. Ele sabia reconhecer que, por mais que ele amasse o Senhor, o único motivo pelo qual ele poderia entrar na presença de Deus era pelo grande amor dele. Não era dele Deus, não era pelas suas obras de justiça, que é algo também que eu e você, nós temos que sempre ter na nossa memória, né? O que nos garante a salvação, o que nos garante a graça de podermos falar, Pai, e saber que estamos sendo ouvidos por Ele, não tem a ver com a nossa justiça. A nossa justiça não é nada, né? O que nos garante o entrar na presença de Deus não são as nossas obras, mas é verdadeiramente o sangue de Cristo derramado na cruz, que abriu um novo e vivo caminho para nós chegarmos ao Pai. Então, assim como Davi, nós podemos dizer, né? O Senhor, pelo teu grande amor, né? Através do teu grande amor, eu vou entrar na tua casa, eu vou poder me inclinar diante do Senhor.
E o verso 8, meus queridos, assim como o verso 11 e o 12, eu fiz um círculozinho aqui, porque eles foram muito impactantes no meu coração. Olha o que Davi pede para Deus, ele fala assim: conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. O que Davi está pedindo aqui? Senhor, me ajuda a ser justo, apesar dos meus inimigos. Porque talvez, né, se Davi fosse agir somente pela força dele, ele iria vingar-se a si mesmo. Mas a partir do momento que Davi vai em oração diante de Deus, logo pela manhã, né, eu não mencionei isso como um destaque, mas o versículo 3 destaca que ele vai pela manhã. E embora não exista um horário correto para orar, de manhã, de tarde ou de noite, ao contrário, nós deveríamos orar sem cessar, é inegável que quando nós oramos pela manhã, a gente começa o nosso dia de maneira diferente. Quando a gente lê a palavra do Senhor pela manhã, é muito melhor, né? Mas a Bíblia não diz, ore de manhã, né? Orareis pela manhã, né? Você pode falar com Deus o tempo todo. Mas aqui, então, Davi está rendendo para o rei dele o senhorio, pedindo: me conduza, me leve, onde o Senhor for, onde o Senhor me levar, eu vou, né? Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus adversários, por causa dos meus inimigos, né? Então, Davi está pedindo: Deus, me ajuda a agir com justiça, ainda que as pessoas sejam injustas comigo. Senhor, me mostra o caminho certo para andar, para que eu não venha a ser semelhante àqueles que são injustos. E diz: aplana o teu caminho diante de mim. É como se Davi, apesar de ser o rei, revestido de toda a autoridade, se curvasse diante do rei dele para dizer: Pai, o Senhor é o único que pode aplanar o caminho. O Senhor é o único que pode tornar o caminho caminhável. O Senhor é o único que pode fazer com que a minha vida seja vivível. Olha eu inventando coisas aqui. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Davi vem ensinar para nós que nós devemos recorrer ao nosso rei, ao nosso Deus soberano, para pedir ajuda, para que a gente possa viver a nossa vida de acordo com o caminho dele. E João 15, 5, na parte B, fala: porque sem mim nada vocês podem fazer. E eu vi uma ilustração, uma senhora estava pregando a palavra, e eu não me lembro o nome dela agora, senão eu daria honra à ilustração que ela deu. Ela mostra uma luva e ela diz assim: tá vendo essa luva? Ela fala assim: essa luva não pode fazer nada. Essa luva não pode cozinhar, essa luva não pode servir para curar um ferimento, essa luva não pode servir para costurar, essa luva não faz nada, é só uma luva. Mas quando eu enfio a minha mão dentro dessa luva, aí então, juntamente com a minha mão, essa luva pode cozinhar, essa luva pode costurar, essa luva pode cuidar de um ferimento, e ela dá muitos outros exemplos. E quando eu escutei essa ilustração, isso me impactou e parece que me faz olhar muito para esse versículo 8 e falar: Deus, me conduz, como se fosse uma dança, Deus, me mostra o caminho. Onde o Senhor pisar, eu piso, né? Eu me lembro agora de um outro louvor que eu gosto muito, que fala: Where you step, I step, né? I won't stop dancing, né? Onde o Senhor for, eu vou. Onde o Senhor puser o seu pé, eu vou pisar também, e eu não vou parar de dançar, né? Eu vou continuar com o Senhor. Enfim, que possamos ser como luvas, né? Que o Senhor coloque a sua mão em nós e venha usar as nossas vidas, onde quer que Ele tenha nos colocado, como professores, como diretores de escola, como médicos, como, não sei, como chefes de setor, como funcionários, como balconistas, como vendedores, o que quer que Deus tenha mandado você fazer, ou como eu, como mãe, né, em casa, que o Senhor nos use para, como uma luva vestida na mão de alguém muito habilidoso, que é o Senhor nosso Deus, que possamos fazer tudo em nome dele. Continuando no verso 9. E aí o verso 9 e o verso 10, Davi vai se referir aos seus inimigos. Ele diz: em seus lábios não há palavra confiável. A mente dele só trama destruição. A garganta é um túmulo aberto. Com a língua engano sutilmente. Então a gente vê aqui que Davi estava enfrentando pessoas que muito provavelmente estavam levantando mentiras, né? Estavam falando coisas como túmulos abertos, as suas bocas eram coisas de onde só saía coisa que não prestava, né? E aí ele pede justiça, né? Verso 10, condena-os, ó Deus, caiam eles por suas próprias maquinações. Davi está pedindo: Senhor, aquilo que eles estão tramando contra mim, Senhor, que caia sobre eles mesmos, né? Continuando. Verso
metade do verso 10. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Então aqui Davi está pedindo juízo e justiça. E verso 11 e 12 para finalizar diz assim: alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti, cantem sempre de alegria. Eu vou parar aqui na metade do verso 11 para dizer uma coisa para vocês. Olha só, Davi se achega diante de Deus falando: Deus, escuta minha oração, Senhor, escuta o meu gemido. Pai, eu trago diante do Senhor, eu te imploro, né? Eu trago ao Senhor o meu clamor pela manhã e eu estou aguardando em esperança. Observe, ele começa o salmo mostrando para nós que a sua alma estava abatida, precisando de uma resposta, precisando de uma intervenção. E o salmo todo vem mostrando que ele muito provavelmente estava sendo de uma maneira muito indigna, né? Estavam mentindo contra ele, estavam levantando falso testemunho contra ele. E aí ele termina o salmo dizendo: alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Quem é que busca refúgio, meus queridos? Quem está sendo perseguido, né? Claro, nós devemos buscar refúgio no Senhor todos os dias, estejamos vivendo um dia bom ou um dia ruim, mas aquele que busca um refúgio, geralmente é aquele que está debaixo de uma ameaça. E Davi nos convida a se alegrar no Senhor, por estarmos nos refugiando nele, e cantar sempre com alegria. Queridos, que Deus ajude você e que Deus me ajude, que nos momentos em que nós estivermos passando por lutas, o Senhor encontre nos nossos lábios, como disse Davi, cânticos com alegria. Né? Você cantar as verdades de Deus, ainda que você ainda não esteja vivendo aquele momento de alegria. Será que você está entendendo o que eu estou falando? Né? Que nos seus lábios, nos meus lábios, o Senhor não encontre reclamação, murmuração, palavras negativas, palavras de crítica. Que quando você olhar para uma situação adversa, você possa liberar uma palavra contrária. Sabe? Tipo assim, ó, imagina que seu salário, você vai lá olhar no seu saldo, e o seu saldo tá pouco, você vê que tem pouca grana para vencer o mês. Ao invés de você falar: nossa, que miséria, esse salário é uma porcaria, todo mês é só isso, não vai dar para pagar as contas. Ao invés de você falar uma palavra horrorosa dessa, que você possa falar: Pai, peço que o Senhor multiplique o que eu estou vendo aqui. Deus, eu peço que o Senhor faça com que eu consiga pagar todas as minhas contas. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor me ajude que não falte. Senhor, me ajude a administrar o que tem aqui. E eu peço que o Senhor abençoe já o pagamento que vai vir o mês que vem. Senhor, por favor, faça com que eu tenha um aumento. Você está entendendo a mudança de mentalidade, meus irmãos? E isso aqui não é um evangelho coach, né? Um evangelho no sentido positivo e real, né? Não que ser coach seja positivo e real, né? Isso que eu estou dizendo, mas não é aquela coisa de repita, diga, fale, não é as palavras com poder em si mesmo, mas são as palavras de clamor direcionando a Deus o pedido de ajuda, porque quando você abençoa algo, não são as suas palavras apenas pelas suas palavras, mas tem a ver com o seu Deus, com o seu rei, é para ele que você está pedindo: Pai, por favor, prospera. Não é o dinheiro que você está falando, prospera, prospera, prospera. Não é para o dinheiro que você está dando uma ordem, mas ao contrário, é um clamor que você está levantando diante de Deus, pedindo por uma intervenção. E finalizando, né? Segunda metade do verso 11. Em ti exultem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, verso 12, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. Você tem um escudo. Quando você estiver naqueles momentos em que está voando flecha de tudo quanto é lado na sua direção, fala para o Senhor, fala: Pai, tua palavra diz que o Senhor é o meu escudo. Protege-me, Deus, protege a minha alma, não me deixa responder pela minha própria força. Senhor, julga os meus inimigos. Deus, se levanta e me protege, porque é do Senhor que vêm as minhas forças. É em ti, ó Deus amado, que eu busco pela manhã condições de vencer cada uma das minhas batalhas. Que Deus abençoe muito você. Espero que você tenha amado esse salmo tanto quanto eu amei. E a gente se vê no próximo salmo, se Deus quiser. Um grande beijo, Deus te abençoe.